Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos continuar com o conteúdo acerca do capítulo 3, Revolução Francesa, o Império Napoleônico. Estamos na fase do governo napoleônico, né? De Napoleão Bonaparte. Nós estudamos todas as outras fases da Revolução Francesa. Nós estudamos os Estados Gerais, estudamos o Diretório, até chegar na fase do governo de Napoleão, que nós já vimos. Ele chegou ao poder através de um golpe de Estado, ou seja, através da tomada do poder por parte do exército, já que ele era general e era muito popular no exército, não é isso? E Napoleão ficou cerca de 15 anos, pouco mais que 15 anos, comandando a França. E o governo de Napoleão houve diversas fases, desde a fase do consulado, onde o governo era dividido entre três, é como se fosse três presidentes, né? Três cônsules, até a fase imperial, onde o próprio Napoleão se consagra imperador, como a gente vem vendo aqui nessa charge, né? Ele se consagra imperador de toda a França. O importante a gente destacar aqui também, pessoal, é que não é porque Napoleão se consagrou imperador que ele trouxe de volta os privilégios da nobreza nem do clero, de forma nenhuma, né? Napoleão, ele teve o apoio da burguesia e ele veio justamente concretizar, né, as conquistas feitas pela burguesia ao longo da Revolução, né? Ele buscou justamente enfraquecer a nobreza, enfraquecer o poder da igreja e fortalecer o poder da burguesia, né? Destacando mais uma vez que burguesia é uma classe social, né? Que classe é essa? É a classe que tem a posse dos meios de produção, ou seja, das empresas, da indústria. Ela tem a posse dos bancos, das máquinas, né? Então os burgueses, a burguesia na nossa sociedade, ela é uma classe, né? Assim, perfeito. Então, acerca de alguns pontos do governo de Napoleão, nós vamos passar aqui. Vamos ver um pouco melhor acerca do governo de Napoleão. Nós temos aqui nessa imagem algo bem emblemático. Napoleão foi consagrado imperador, né? Contraditoriamente, ele se consagrava imperador, mas buscava enfraquecer o poder da nobreza e fortalecer o poder da burguesia. Nós temos aqui nessa imagem aquele que seria a figura dos principais líderes da igreja, o Papa, juntamente com os cardeais da Igreja Católica, e Napoleão, no seu gesto simbólico de coroamento, ele mesmo pegou a coroa das mãos do Papa e colocou sobre sua cabeça, né? O costume na época era o quê? O próprio Papa, simbolizando a Igreja Católica, como se fosse a representante de Deus na Terra, coroar a pessoa. Napoleão não aceitou, ele pegou com as mãos dele a, a coroa e colocou na própria cabeça, querendo dizer que ele mesmo se empossava, né? Isso mostra um pouco como era a relação de Napoleão com as instituições de antes, que comandava a França antes da Revolução, que era a nobreza e a Igreja Católica, né? Ele não aceitou essas instituições se fortalecerem novamente. Alguns pontos que eu acho importante nós falarmos aqui sobre o governo de Napoleão, sobre a primeira fase, por exemplo, seu governo, onde Napoleão, o governo era uma espécie de consulado. O que é consulado? Um governo que é comandado por cônsules, né? Cônsuls. Esses cônsules são uma espécie de presidentes, né? Napoleão aprovou que esse cargo de cônsul seria vitalício, né?
O que é um cargo vitalício? É para sempre, até que a pessoa venha a morrer, né? Então é como se ele tivesse se proclamado governante da França até a sua morte, né? Isso foi apoiado pela elite francesa, pela alta burguesia e pela aqueles que apoiavam o governo de Napoleão. Algo importante de destacar: Napoleão chegou ao governo, ao poder, por um golpe de Estado, apoiado por quem? Pela elite da França, ou seja, pelos mais ricos, por banqueiros, grandes comerciantes. Não é isso? Eles eram burgueses, queriam que a sua vontade prevalecesse, né, durante a Revolução. Então eles apoiaram o governo de Napoleão e é por isso que Napoleão vai apoiar as ideias da elite, da burguesia, da alta burguesia, né? Algo importante, que a França nessa época ela vivia sob constantes ameaças externas, ou seja, outros países buscavam atacar a França para que o exemplo de revolução não se espalhasse pela Europa toda. Então a Inglaterra, a Rússia, a Espanha, o Império Austro-Húngaro, que todos eram países governados pela nobreza, tinham medo de seus países copiar, a população copiar o que aconteceu na França e tirar eles do poder. Então eles buscaram invadir a França e tirar o governo revolucionário, no caso aqui Napoleão, do poder. E Napoleão, como general brilhante que era, e principalmente como governante, depois que passou a governar a França, viu aí uma chance dele puxar o poder para ele apenas. Ao invés dele comandar a França com mais 2 cônsules, como era no início, Napoleão aplicou um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular. E nessa consulta popular, Napoleão perguntava acerca da possibilidade de ele se tornar imperador. A população na época via Napoleão como o grande salvador da França, pois era Napoleão que estava derrotando constantemente os exércitos da aliança entre Inglaterra, Espanha, Império Austro-Húngaro, Prússia, né? Então ele também enfraqueceu a igreja e a nobreza, o que deu a ele muita popularidade entre as pessoas mais pobres, camponeses. Então a população apoiou o fato de Napoleão querer comandar a França só sob o título de imperador, né? Através do plebiscito que ele realizou, que é a consulta popular. Exemplo: você apoia que eu, Napoleão, me torne imperador da França? Sim ou não? Né? Isso é um plebiscito, onde a população vota, né? Napoleão foi coroado, como nós vimos na imagem inicial. Napoleão deu vários títulos de nobreza à família dele, tios, irmãos, sobrinhos, para governar territórios que a França passou a conquistar depois daí, né? O gesto simbólico de Napoleão, mesmo receber com as mãos a coroa do Papa e colocar ele mesmo na cabeça dele, eu já falei, isso é um gesto simbólico, não é isso? Onde ele demonstrava que seu poder não vinha da igreja, mas dele mesmo. E houve uma coligação, que a gente vai chamar de Santa Aliança, foi chamada na época, entre a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia. Qual era o objetivo? Derrotar Napoleão. Derrotar para que o exemplo da Revolução Francesa não se espalhasse pela Europa, né? Napoleão, para que todos vissem o símbolo de suas conquistas, mandou que construísse o famoso Arco do Triunfo, né? Na avenida mais famosa da França, a Champs-Élysées. O Arco do Triunfo ele tem mais de 50 metros de altura e comemora justamente as vitórias de Napoleão contra os exércitos da Santa Aliança. Vitórias contra a Inglaterra, contra o Império Austro-Húngaro, contra o Império Russo, né?
Então ele é todo decorado, mostrando as vitórias de Napoleão, e era um monumento enorme, né? Ainda existe, não é isso? É um monumento enorme que fica, mesmo no centro da França, que juntamente com a Torre Eiffel, que ainda não era construída na época, são os marcos turísticos mais famosos de Paris. O Arco do Triunfo tinha esse objetivo, né? Era a grande propaganda, né? Veja o símbolo das conquistas de Napoleão Bonaparte. O Arco do Triunfo, como eu já falei, celebra as vitórias, enaltece a glória e as conquistas de Napoleão, símbolo do poder imperial, como nós já vimos. E nós temos algumas fases do governo de Napoleão, né? Como a gente já vem discutindo em outros momentos, Napoleão tinha um grande gênio, ou seja, uma grande inteligência, uma, uma grande possibilidade mental e carisma de comandar outras pessoas. Além de ser um grande gênio estrategista, ele era muito carismático. Ele atraía as pessoas para perto dele, né? Aqui nós temos algumas frases de Napoleão que tinham um caráter muito assim, um caráter muito conquistador das pessoas que é, é, se viam representadas nessas frases. Por exemplo, quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Essa foi uma frase utilizada por Napoleão para incentivar suas tropas em diversos momentos que o inimigo tinha mais soldados, tinha mais armas, tinha tudo a favor do inimigo na batalha. E Napoleão tinha a seu favor apenas a estratégia, mas ele precisava que os soldados permanecessem lutando, não tivessem medo da batalha. Então, essa era uma frase, foi utilizada para encorajar os soldados, né? Outra, o entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguir o que desejas. Também era uma frase utilizada militarmente. Então, chamando aqui as tropas a terem entusiasmo, a terem vontade. Isso era muito utilizado em momentos que o exército francês estava sem suprimento, sem comida, lutando em outros países no frio, né? Com um número reduzido de soldados, pouca munição. Então, o que era que Napoleão evidenciava aqui? A força de vontade, o entusiasmo, né? Outra fase. Cada hora perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. Eu acho que essa frase cabe muito para os jovens, a geração de vocês, né? Os jovens atuais, aonde dedica tanto tempo muitas vezes a uma rede social, a um Free Fire da vida, a conversas que quando termina distrai muito a mente, mas quando termina o que ficou, né? O que foi que gerou de conhecimento, de opinião, né? Nada. Muitas vezes até diminui aquilo que você tem, o seu conhecimento, diminui a sua inteligência, o seu raciocínio, não é isso? Então as horas perdidas na mocidade, elas vão fazer falta lá no futuro, aonde as horas perdidas na mocidade serão justamente possibilidades a menos de você conseguir o que quer, seu sucesso, né? Então, uma frase que eu acho que cabe muito para nós hoje, não perdermos, né, tempo na nossa mocidade, né? Outra frase, a religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Uma frase utilizada para conseguir o apoio das pessoas mais pobres, as pessoas camponesas, né? Então, uma frase de impacto, né? Uma frase que trazia para o lado dele as pessoas mais pobres que se viam representadas e por causa disso buscavam apoiar
o governo de Napoleão, né? E a última frase é: acho que a morte é um sono sem sonhos. Isso também foi uma frase utilizada no contexto militar, no contexto de luta, para encorajar os soldados, né? A morte era tratada aqui como algo muito natural, né? Apenas um sono. Então, não há o que temer. Vamos enfrentar, vamos em frente. Essas frases, há muitas outras, mas elas revelam o carisma de Napoleão, né? Aqui só um destaque. Essa é a avenida. Deixa eu ver aqui. Eu queria mostrar. Essa imagem ficou muito ruim para mostrar. Sem problema. Nós temos aqui uma fase do Império que foi durante a Revolução, retrocede à monarquia, ou seja, o processo revolucionário francês, a Revolução Francesa, não era contra a nobreza e contra a Igreja Católica, contra o clero, não é isso? Então, como pode Napoleão trazer de volta a nobreza, ele se tornar imperador, que é um título de nobreza, né? Mas reparem que, quero destacar aqui, que Napoleão, apesar de trazer de volta o título de nobreza para ele, para alguns membros da família dele, ele não trouxe o poder da nobreza de volta para a nobreza. Pelo contrário, ele buscou enfraquecer a nobreza, enfraquecer a Igreja Católica também. Confiscou terras, criou a escola pública para todos e não apenas para aqueles da nobreza, certo? Retirou os privilégios da nobreza e da igreja, tinham que pagar impostos também, certo? Mas esse período, onde nós temos aqui de 1804 a 1815, que foi o fim do governo dele, as características são as guerras externas, como eu já falei, a Santa Aliança, que foi a união desses países que queriam tirar Napoleão e os revolucionários do poder na França, para que eles não fossem exemplo para outros países da Europa. O exército francês foi extremamente fortalecido, armas e soldados, porque uma das coisas que Napoleão fez foi obrigar, né, ao alistamento. O alistamento militar obrigatório. Todos, a partir de certa idade, eram obrigados a se alistar no exército e a cumprir um determinado tempo de serviço, né? O principal inimigo da França na Europa foi a Inglaterra, porque a Inglaterra ela era o país mais rico da Europa e ela tinha a maior marinha. A França tinha o maior e melhor exército, que era comandado por Napoleão Bonaparte, mas era a Inglaterra que tinha a maior marinha de guerra, né? Então, enquanto a França dominava o continente, a Inglaterra é uma ilha, né, vocês sabem, a Inglaterra dominava o mar, o oceano, certo? O fortalecimento, a observação aqui embaixo, o fortalecimento militar francês levou a Inglaterra a enviar diplomatas a outros países a fim de formar coligações contra a França, né? E tivemos a coligação que vai ser chamada de Santa Aliança entre Inglaterra, Rússia, Áustria e aparentemente a Suécia, né? Mas não é a Suécia. Deixa eu ver aqui. Sim, é sim, né? Mais à frente, junto a essa coligação, vai fazer parte também os estados prussianos, que hoje é a Alemanha, vai fazer parte também a Espanha, certo? Conflitos no Império.
Aqui nós temos apenas algumas batalhas que foram importantes, mas o que é que se deve destacar aqui? Napoleão, ele foi invencível no que diz respeito durante essa parte do Império, entre 1804 até principalmente 1813, certo? Napoleão ele foi invencível nas batalhas terrestres, nas batalhas continentais. Ele venceu o Império Russo, ele venceu os prussianos, que era o Império Alemão na época, ele venceu espanhóis, Império Austro-Húngaro, né? Mas a França não conseguia vencer a Inglaterra devido à Inglaterra ter a maior marinha do mundo na época, certo? Nós temos aqui uma das medidas tomadas por Napoleão para buscar enfraquecer a Inglaterra, já que não conseguia derrotá-la em campo de batalha, no caso no mar, em batalhas através do mar. A medida tomada por Napoleão foi o bloqueio à Inglaterra. Como vocês podem ver, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha, não é isso? E Napoleão Bonaparte, vejam essa linha pontilhada aqui, tracejada, que ela é justamente o bloqueio, olha só, o bloqueio continental. Napoleão, para enfraquecer economicamente, né, a Inglaterra, deixar a Inglaterra sem países que pudessem comprar suas mercadorias e sem também a Inglaterra poder comprar mercadoria de outros países, pudesse enfraquecer economicamente e não tivesse como manter suas tropas, sua marinha, sua economia, Napoleão teve a ideia de proibir qualquer país da Europa, do continente, a comercializar, manter contatos com a Inglaterra. Era proibido a partir de então qualquer país europeu do continente comercializar com a Inglaterra. Essa medida foi denominada de bloqueio continental, um bloqueio a todas as relações estabelecidas da Inglaterra com o continente europeu, né? Com esse objetivo de enfraquecer a Inglaterra. E aí, ao país que desobedecesse o bloqueio continental, Napoleão prometeu de invadir esse país, né? Conquistar esse país. E isso é muito importante nós compreendermos acerca do bloqueio continental, de um lado Inglaterra e do outro a França, porque era justamente esse o bloco de poder que existia na Europa nessa época, né? Os dois países mais fortes, a Inglaterra como o país mais rico, porque tinha a maior marinha, ela conseguia comprar mercadorias e vender para o mundo todo, e a França cada vez mais conquistando países dentro da Europa, com um exército muito bem treinado, fortalecido por Napoleão Bonaparte, né? Eram os dois principais países e potências do mundo na época. Com o tempo, Napoleão passou a perder popularidade. Primeiramente, as guerras que não cessavam. Napoleão cada vez mais entrando em guerras contra os outros impérios da Europa, né? Não só os impérios buscavam atacar Napoleão, como ele mesmo buscava conquistar novos territórios que tivesse minério de ferro, matérias-primas. Então ele ia invadindo os outros impérios, o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a Espanha, né, Portugal. E aí nessas guerras houveram a morte de muitas pessoas, muitos jovens, e isso começou a trazer impopularidade para Napoleão, né? Outra questão também é que a própria França passou a sofrer, devido aos gastos com as guerras, com armas, munições, passou a sofrer também com inflação, né? Então as pessoas, as classes mais pobres passaram a sofrer também com a questão da fome, né?
já que o preço do trigo, do pão, de todos os alimentos que eram a fonte de alimento das camadas mais pobres passou a ser cada vez mais caro, né? Continuando sobre o Império Napoleão, já pegando aqui a última fase do Império, aonde ele começa a ficar cada vez mais impopular a partir de 1812, Napoleão busca descontar as suas derrotas, né? Vários países buscaram furar o bloqueio continental e manter o comércio com a Inglaterra, como foi o caso da Espanha, como foi o caso de Portugal. Napoleão buscou invadir o Império Russo, que era o maior em extensão, né, em tamanho, o maior império da Europa, né? E esse foi um dos grandes erros de Napoleão. Por quê? Napoleão, a Rússia, ela é o maior país do mundo em questão territorial. Ela tem mais de 17 milhões de quilômetros, né, quadrados, o território russo. E grande parte do território russo, que fica no extremo norte, tem um dos invernos mais rigorosos do mundo. O inverno russo chega a alcançar, né, 20 graus abaixo de zero. Tem regiões da Rússia que a temperatura alcança os 40 graus negativos, como é o caso da Sibéria. Então foi nesse o exército de Napoleão teve que andar, né, vastas regiões, né? E o inverno chegou, e o inverno foi, os russos sabiam que se o inverno chegasse, o exército francês não teriam o que fazer, porque o exército russo era acostumado a lidar com o frio, já o exército francês não, né? Não dava para carregar as armas devido às grandes nevascas, não eram preparados para o frio extremo, e os russos o que faziam? Sempre que os russos tinham que recuar, eles destruíam tudo, casas, pontes, estradas. Então o exército francês não tinha onde se abrigar, não tinha o que comer, a população era toda levada, né, pelo exército russo para trás das linhas de combate, para que eles não pegassem as plantações. Eles não tinham estrada, então tinham que andar pelos piores lugares, rios, lagos congelados. Essa tática ficou conhecida como a tática da terra arrasada, né? Pelo fato dos próprios russos destruírem tudo, para que quando o exército francês chegar de Napoleão, eles não tivessem como se apropriar de nada. E aí, milhares, dezenas de milhares de soldados franceses foram morrendo no frio, doenças, tiveram membros amputados devido ao congelamento do sangue, né? Essa imagem é muito característica da derrota do exército francês, né? E a sua derrota. Então isso vai levar Napoleão a ter uma grande impopularidade dentro da própria França. Com essa trágica derrota na Rússia, Napoleão não vai ter mais, e a França enfrentando diversas dificuldades e já ele impopular, não vai ter como recuperar seu exército. É onde a Inglaterra, junto com os outros países membros da coligação, vão invadir a própria França, né? E Napoleão vai, em vias da derrota, ele vai fugir da França e vai se exilar na ilha de Elba, né? A França passou para a mão da Inglaterra, e quem voltou ao poder na França foi Luís XVIII, que era sobrinho de Luís XVI, aquele que foi condenado à guilhotina pelos jacobinos e por Robespierre. Lembra? O rei na época da Revolução. Muito bem. Napoleão depois, a ilha de Elba vai ser cercada pela Inglaterra. Napoleão não vai ser morto, vai ficar exilado lá, mas ele vai fugir, né? E vai voltar à França, formar um novo exército, vai passar tirar a Luís XVIII do poder. Ele vai comandar a França ainda durante 3 meses e alguns dias, né? E
mas sem o apoio popular de antes e sem o apoio de todo o exército, Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, aonde a Inglaterra vai derrotar definitivamente Napoleão. Depois disso ele vai ser preso na ilha de Santa Helena, né? E até que chegou a morte dele em 1821, né? Aqui nós temos uma charge ou derrota. Esses russos usaram a tática da terra arrasada, né? É uma charge que mostra a campanha fracassada de Napoleão na Rússia, graças ao inverno russo e à tática da terra arrasada, como eu já falei. Aqui nós temos duas imagens que de Napoleão em seu período de exílio, né? Onde Napoleão é demonstrado como se fosse em uma imagem um pouco assim perturbadora, né? Sem o mesmo brilho do jovem, talentoso e genial de antes, né? E aqui Napoleão é o que teria sido seu leito de morte. Napoleão morreu endeusado por muitos e ao mesmo tempo odiado por outros na França, né? Morreu na ilha de Elba. Alguns falam em ter sido envenenado, outros falam em uma doença contagiosa de febre, né? Mas muitos que viveram com Napoleão, parentes e amigos conviveram na ilha de Santa Helena, aonde foi a morada final dele, falam que ele foi envenenado pelos oficiais ingleses, que eram os soldados que cercavam a ilha, né? Napoleão só podia receber quem o exército britânico, que é inglês, deixasse, para que ele novamente não organizasse uma fuga, né? Então, o nosso roteiro de orientação pedagógica, ele tem por finalidade a gente discutir. A gente já viu como Napoleão chegou ao poder na semana passada. Então a gente vem discutindo aqui um pouco mais as fases do governo de Napoleão, né? Os períodos do governo de Napoleão. E a gente vem discutindo também acerca do bloqueio continental. O quanto isso foi importante para a gente compreender como se deu a disputa entre a França e a Inglaterra durante o período napoleônico. E aí, algo muito importante sobre isso, pessoal, é o fato de que alguns países que eram extremamente relacionados com a Inglaterra decidiram não cumprir o bloqueio continental. Dentre esses países, a Espanha e Portugal, né? Decidiram continuar mantendo relações com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. E aí o que foi que a França fez? A França, Napoleão, mandou que seu exército invadisse a Espanha e Portugal. Para evitar, no caso de Portugal, que o rei fosse capturado, né? A nobreza fosse capturada pelo exército de Napoleão, o que foi que a corte portuguesa fez? Ela decidiu abandonar Portugal, né? Então a corte portuguesa ela abandonou o trono, abandonou Portugal e se mudou para a sua colônia mais rica, que era o Brasil. Então toda a corte portuguesa, cerca de mais ou menos 13 mil pessoas, o rei, toda a sua família, todos os nobres, se mudaram de Portugal para o Brasil. E a sede do Império Português deixou de ser Portugal para ser, nesse momento, o Brasil. Isso aconteceu em 1808, né? Nós temos aqui uma charge. Mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir. Napoleão já está a nos invadir. Então, aqui é uma charge que fala um pouco qual era o sentimento da nobreza portuguesa. Napoleão estava invadindo Portugal
Então era preciso fugir. E a nobreza, toda a nobreza portuguesa, toda a corte fugiu para o Brasil em 1808, certo? Isso é muito importante para a gente compreender a história do Brasil. Muito bem. Então, nós vamos focar aqui no bloqueio continental, no nosso roteiro de orientação pedagógica, no nosso livro também. Hoje a nossa aula, gente, vai da 87 até a 91. A 87 nós já vimos que é a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder através de um golpe de Estado apoiado pela alta burguesia e pelo exército, né? Na página 88 nós temos o que foi a política externa, ou seja, de um lado Napoleão estava em guerra contra os países da Santa Aliança, e do outro ele estabeleceu como forma de enfraquecer a Inglaterra o bloqueio continental, que nós já vimos, era a proibição desses países do continente comercializar com a Grã-Bretanha, buscando enfraquecer a Grã-Bretanha. A queda do Império Napoleônico, os motivos que levaram Napoleão a ficar cada vez mais impopular, como o fracasso na guerra contra a Rússia devido ao frio, à inflação, as constantes guerras. Nós vimos também, e está aqui no livro, de que forma toda a corte portuguesa, aqui temos a figura do rei, né? Do rei português, na época que era Dom Manuel, Dom João VI, aliás, embarque do príncipe regente Dom João VI para o Brasil, né? Como eu já falei, cerca de aproximadamente 13 mil pessoas, toda a corte portuguesa, ela fugiu de Portugal para o Brasil, onde era a sua colônia mais rica, para não ser capturada durante a invasão do exército napoleônico. Napoleão, como eu já falei, buscou também enfraquecer o poder da nobreza e da igreja, né? Tanto na França como nos territórios que ele conquistou. Um desses pontos foi a aprovação do Código Civil, ou seja, das leis que iria regimentar, comandar a sociedade, ao invés de serem as leis da igreja, seriam agora um código civil, ou seja, de pessoas que não eram leis feitas por pessoas que não eram do clero, né? Essas leis foram formuladas pelo próprio Napoleão. Na página 90, nós temos a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, aonde ficava estabelecido que todos deveriam ser tratados de forma igual perante a lei. Ou seja, todos seriam cidadãos. Todos, né? Independente de você ser nobre ou não. Lembrando aqui que a mulher continuava excluída. Aqui, para a figura masculina acima de 21 anos, a mulher continuava excluída, né? Um exemplo também de patriarcado, né? Ou machismo, que a gente já sabe que vem de longa data na história da humanidade. E um dos pontos principais para formar um cidadão era a escola. Tinha que criar a escola pública para todos, né? E terminamos na página 91 com a assistência social, ou seja, o governo criou formas de ajudar de alguma forma aquelas pessoas que não tinham como sobreviver. O nome disso é assistência social, né? Até hoje, cada prefeitura tem uma secretaria, Secretaria de Assistência Social, é a que dá bolsas, cesta básica, é aquela que busca ajudar alguém se tiver doente em Fortaleza e não tem onde ficar, né? E o sistema métrico decimal, que foi criado no governo de Napoleão. Era preciso ter um sistema de medida para medir as terras, para as pessoas venderem, comercializar, porque cada região tinha um seu. Eu vendo aqui no palmo, eu vendo aqui na braça, aqui a gente mede terra em passos, mas aí cada pessoa tem um passo, tem um tamanho. Napoleão criou um sistema de medidas, né?
e todos deveriam se basear por esse sistema de medidas, que era o sistema métrico decimal. Vale a pena vocês lerem aqui na página 91. Ele que cria, né? Aliás, ele que autoriza a criação desse sistema, que vai surgir aí a questão do metro, do quilo, quilograma, certo? E que é usado hoje no mundo inteiro. E agora a gente vai passar para o nosso grupo e fazer a atividade da semana.